Olá, vamos falar sobre avaliação da aprendizagem, instrumentos. Ao falar sobre avaliação ou o ato de avaliar, é preciso ter em mente qual é o objetivo da nossa avaliação. Quais habilidades, quais capacidades e conhecimentos vamos valorizar no nosso julgamento de valor sobre nosso aluno. A imagem mostra uma situação hipotética de sala de aula, em que o professor propõe um único sistema de avaliação para toda a turma. A turma, no caso, é representada por diferentes animais com habilidades e conhecimentos diferentes, como o macaco, o pinguim, o elefante, o pássaro, a foca e o cachorro. No entanto, o teste é escalar uma árvore. A habilidade para escalar uma árvore, ela é própria, ou deveria ser, do macaco. No entanto, um peixe ou uma foca que vivem na água não seriam tão privilegiados nesse processo de avaliação. Quais habilidades e atitudes ou conhecimentos estamos privilegiando nossos alunos? Gardner propõe inteligências múltiplas, ou que não há um único tipo de inteligência. Geralmente as provas, aquelas em avaliações em larga escala, como a Prova Brasil ou o Exame Nacional dos Estudantes, o ENAD, propõem avaliar as habilidades em linguística, ou a leitura e interpretação de textos, e lógica, realizar cálculos simples ou estabelecer relações entre algumas variáveis. No entanto, temos que considerar que há outras habilidades, outras inteligências que podemos desenvolver. A inteligência corporal sinestésica é importante para um professor de educação física. Logo, algumas atividades, alguns exames deverão privilegiar essa habilidade. A inteligência interpessoal ou intrapessoal é interessante, por exemplo, para um professor, lidar com uma turma, para um administrador, como estabelecer um gestor. Já uma inteligência visual espacial seria mais privilegiada em cursos como engenharia, arquitetura, desenho. Por outro lado, naturalista em cursos como ciências biológicas. Cada curso ou cada profissão vai privilegiar um tipo de inteligência. A pergunta que nos fazemos é: o tipo de questão ou tipo de exame que estou realizando privilegia as habilidades, conhecimentos e atitudes previstas no projeto pedagógico do meu curso, do curso ao qual eu leciono? São algumas questões que temos que levar em consideração ao escolher nossos instrumentos avaliativos. Temos alguns tipos de funções para avaliação. Temos a avaliação diagnóstica, que é uma realizada geralmente nos primeiros dias de aula ou no início da aula, que é verificar os pré-requisitos. A turma para a qual eu leciono, para a qual eu pretendo lecionar, tem os pré-requisitos para a disciplina? Fizeram as disciplinas consideradas pré-requisitos? A avaliação formativa tem como função controlar o processo. Durante as aulas, durante o curso, a turma está acompanhando as explicações, está evoluindo ou não? A avaliação somativa. Função: classificar, atribuir notas ou conceitos. A avaliação somativa, ela pode ser atribuir, por exemplo, uma nota de 0 a 10 para cada avaliação formativa que eu realizar. Eu vou estar atribuindo uma quantidade de conhecimento ou de habilidades que cada aluno tem. Alguns instrumentos avaliativos para cada uma dessas etapas. Para avaliação diagnóstica, posso realizar um pré-teste, um teste, uma ficha de observação da turma ou questionários e entrevistas. Lembra da entrevista que fizemos ao início desse curso? Avaliação formativa, observações, a turma está acompanhando, estão realizando as atividades, entregando, os prazos estão sendo cumpridos, preciso flexibilizar esses prazos? As atividades, questionários, pesquisas, seminários, trabalhos. Somativa, provas objetivas, provas subjetivas, seminários ou trabalhos. As avaliações somativas emitirão necessariamente uma nota ou um conceito para que eu possa tomar a decisão de aprovação ou reprovação. Por exemplo, avaliação de diferentes níveis ou habilidades cognitivas. Então, eu posso estabelecer avaliações que vão definir quais níveis ou habilidades eu estarei privilegiando em cada questão. Por exemplo,
uma avaliação de conhecimento. Eu vou evocar informações, o aluno reproduz o que foi apresentado. Por exemplo, de conhecimento, evocação de informações, o aluno reproduz o que lhe foi apresentado. Então, eu posso colocar conforme o livro, conforme o texto, conforme o conceito, e esse aluno vai reproduzir o que estiver nesses materiais de ensino. Avaliação de compreensão. Ele compreendeu, entendeu a mensagem do texto, do livro. Aplicação. O aluno é solicitado a usar um método, a regra ou o princípio para resolver problemas. Análise. Desdobrar o problema em seus elementos ou partes constituintes. Essa habilidade vai exigir o domínio das outras, como conhecimento, compreensão e aplicação. Síntese. O aluno deve exprimir suas próprias ideias, experiências ou ponto de vista. Avaliação. O aluno é capaz de emitir um julgamento sobre o valor do material ou método empregado? Ele pode justificar o seu julgamento. Vamos ver alguns tipos? Medidas de rendimento escolar. Objetivo. Verificar a quantidade de rendimento que um aluno apresenta. Como que eu posso fazer isso? Através de prova objetiva, por exemplo, que só tem uma resposta certa. Então, posso colocar uma pergunta de verdadeiro ou falso, de múltipla escolha, de associação, ou evocar uma resposta, como completar lacunas, evocação, identificação ou ordenação de elementos. Coloque em ordem cronológica, por exemplo, ou montagem. Esse é um tipo de medida em que eu vou verificar o quanto de rendimento o aluno apresenta. Ainda sobre verificando a quantidade de rendimento que o aluno apresenta. Eu posso ter também uma prova subjetiva, mas que ainda continua apresentando apenas uma resposta correta. Por exemplo, instruções para escrever, desenhar, esboçar, perguntas e dissertações, frases incompletas, estímulos verbais e objetivos, histórias para completar, situações-problema. Posso exigir uma análise de alguma situação em que o aluno terá que me dar uma resposta. Por outro lado, quando eu tenho por objetivo verificar o desenvolvimento do aluno em diferentes aspectos, eu posso propor um tipo de instrumento de observação, como um registro de ocorrências, uma ficha, no caso de escolas, reuniões com a família, observação dos trabalhos apresentados, observação do comportamento, da frequência, do quantas vezes esse aluno entrou na sala virtual, se ele baixou ou realizou as atividades. Então, eu tenho aí uma verificação de desenvolvimento, uma avaliação processual formativa. Ainda pode ter em outros aspectos, por exemplo, entrevista, questionários, autoavaliação, sociograma e estudo de caso. Por exemplo, o caso, a história, os exames especializados, diagnósticos ou aconselhamento. Nesse caso, o estudo de caso é geralmente realizado por coordenações ou grupo de profissionais, como médico, pedagogos, psicólogos ou assistente social, por exemplo, para identificar as habilidades ou capacidades de uma pessoa com deficiência. Eu posso realizar um estudo de caso para verificar quais as melhores estratégias para ensinar esse aluno. No plano de ensino, geralmente se coloca ou deveria se colocar quais os tipos de avaliação realizaremos: diagnóstica, formativa ou somativa, quais vamos privilegiar, quais instrumentos serão realizados, como provas, testes, trabalhos, seminários, os critérios que vamos utilizar. Os critérios eles serão condizentes com os objetivos e conteúdos anunciados no plano ou no projeto pedagógico do curso. Então, se eu pretendo entender a definição de um conceito, eu tenho que colocar como critério que o aluno atinja o objetivo de definir conceitos. Prazos, datas em que serão aplicados os instrumentos ou os prazos que eles terão para desenvolver as atividades. E, por fim, a nossa avaliação somativa, que é a fórmula para o cálculo da nota que vai emitir o nosso julgamento: aprovado, reprovado, ou atingiu ou não atingiu os objetivos. Aqui temos as referências, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o curso de Didática Geral da AIDIT, o texto do José Carlos Libânio, o livro Didática Geral de Piletti, o texto de Vasconcelos, Avaliações, Concepções Dialética Libertadora do Processo de Avaliação Escolar, e Veiga, Técnicas de Ensino, por que não? Muito obrigada, bons estudos!